Beleza, sobre o que eu vou falar nesse vídeo? Bom, nesse vídeo aqui eu vou continuar um pouco aqueles questionamentos sobre o sentido da vida. E aí, já pra começar, eu tô conversando com muitos amigos sobre isso, né? Do tipo, me parece que é uma resposta muito subjetiva, então eu tô perguntando pra muitas pessoas qual o sentido da vida delas e etc. E aí, um desses meus amigos, ele falou que possivelmente a gente precisa de um problema. Foi a perspectiva dele. E aí, o que seria um problema? Seria algo que, se você não resolve, as coisas vão piorar. Isso seria, de fato, um problema. Tudo que não é isso, não seria um problema. Seria algo que você se importa, uma pequena frustração, mas não seria um problema. Beleza. E aí eu fiquei... Aquilo me instigou muito, assim. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu discordava, mas eu não sabia muito por quê. Pensando mais, e é isso que eu vou trazer aqui pra vocês agora, é que, na minha opinião, ter problema ajuda se a pessoa não sabe o sentido da vida dela. E aí, o que eu quero dizer com isso? Pra ele era, ter um problema traz sentido à vida. Na minha opinião, se você não sabe, se a pessoa não tem um problema e ela não sabe o sentido da vida dela, isso pode dar uma crise existencial, ela pode ficar um pouco... Qual é aquela palavra? Niilista? Não sei nem se faz sentido aqui, mas ela pode ficar um pouco perdida, de fato. Então, se ela não sabe o sentido da vida dela, o problema ele dá uma questão urgente que ela precisa resolver. Naquele momento, ela não tem tempo de pensar muito para longe disso. Mas, e aí, eu falei que não traz sentido, traria um sentido aparente, que é isso que eu falei pra vocês, e essa questão da urgência. E aí depois eu prossigo com o meu pensamento. Mas, se ela não tiver um problema e usar essa vacância, foi a palavra que eu usei. Eu até pesquisei se existia, é isso mesmo, é tipo, falta, né? Então, se ela não tiver um problema e ela usar essa vacância, esse não problema, né, pra encontrar esse sentido, na minha opinião, e é um chute, a vida dessa pessoa vai ser provavelmente melhor do que da pessoa que nem pensou sobre o sentido da vida e está só lidando com problemas. Então, na medida em que você não tem um problema, e eu também não tenho um grande problema na minha vida. Eu tô muito na calmaria de falar graças a Deus, apesar de ser meio agnóstica, mas é essa questão da gratidão. E eu vou falar sobre isso aqui, é muito importante essa questão da gratidão. Então, na medida em que a gente não tem um problema, me parece proveitoso que nós busquemos esse sentido da vida. Dá pra dizer até mesmo que talvez sem um problema, a vida não faz muito sentido. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, ou não problema no sentido do que o meu amigo falou, mas eu pego muitas vezes no meu dia a dia que resolvendo coisas que nem são coisas que são problemas, mas que são coisas que me importam. E isso me move, eu fico, tipo, me dá uma satisfação, né? Eu fico feliz fazendo aquelas paradas. Beleza. E aí meu amigo falou que tem gente que não quer buscar um sentido, a pessoa só quer viver. Ele também falou que ter problema ou ter lidado com problemas na vida te dá uma casca, e aí não seria qualquer coisa que te abalaria. Um jovem que lidou com problemas, ele enfrenta o mundo de forma mais fácil, mas no sentido de mais... Ele consegue lidar, ele consegue enfrentar esse mundo. E aí vem a questão da gratidão que eu comentei. Na minha opinião, e eu concordo com ele, por qual perspectiva? Uma pessoa que passou por um problema ou por alguns problemas, naquele primeiro sentido de que se você não resolve as coisas só pioram, é uma bola de neve, ela é mais provável de valorizar as pequenas coisas. Então uma pessoa que já passou fome, ou uma pessoa que já esteve extremamente endividada, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e por aí vai, quando ela consegue pagar o aluguel, aquilo ali representa algo muito mais gratificante do que uma pessoa que nunca teve o problema do aluguel, nunca teve o problema da comida, etc. Então, e me parece, essa questão de valorizar as pequenas coisas, nesse livrinho aqui, que eu tava pensando muito sobre o sentido da vida, e aí
eu vi isso aqui, aí eu pensei, pô, acho que talvez a resposta esteja meio aí. Quando eu abri, tava escrito, uma vida que vale a pena. Aí eu falei, pô, tá aí mesmo, eu comprei. E aí, analisando também um pouco a minha vida, eu acho que faz sentido. Parece que a felicidade está aí, em você valorizar as pequenas coisas. Então, as pequenas coisas sempre haverá. Então, a felicidade é encontrar essa gratidão, essa valorização nessas coisas. E aqui cabe também trazer uma frase do Ed Nogari que eu tenho usado muito na minha vida, assim, tipo, que tem feito, que tem ressoado muito comigo, assim, de que nós devemos encontrar felicidade nas coisas simples, algo assim. E me parece que faz muito sentido. E aí eu trago aqui, continuando esse raciocínio, a questão da ilusão da felicidade. O que eu quis dizer com isso? Tem muita gente, me parece, que vive a vida pensando que a felicidade está na viagem que a pessoa vai fazer pra. Eu escrevi Roma, não sei porque eu escrevi Roma, mas enfim, naquela grande viagem do ano, em comprar uma casa na praia, no próximo relógio, numa bolsa maneira, enfim. E aí, aqui eu também trouxe a questão de muitos famosos que têm tudo e que entram numa depressão, assim, e eu acho que é muito por isso. Porque a pessoa, talvez, como ela jogou a felicidade dela para ter isso tudo, quando ela alcança isso, me parece que isso pode ser uma quebra e pode fazer meio que o que a pessoa achava, essa ilusão é quebrada, e isso pode, de fato, gerar alguns questionamentos, alguns pensamentos. ahn, Nihilista me veio de novo, eu não sei o que significa, depois eu vou pesquisar. Mas alguns pensamentos de tipo, nada faz sentido, tipo, por que eu tô aqui, enfim, sei lá. E aí eu trouxe que essas questões, a viagem, o relógio, o entrar numa faculdade, passar num concurso, seriam pseudos problemas. Então, naquele sentido que eu falei do início, é uma vontade, é um desejo, não é um problema. E aí, na minha opinião, você ter essas vontades é melhor do que nada. Do tipo, se para você o sentido da sua vida está em você, sei lá, guardar dinheiro pra ir pra tal da Roma, pra comprar uma casa na praia, pra passar, não sei, para passar num concurso, enfim, pra conseguir o que eu quero dizer são objetivos meio exteriores, né? Isso é melhor do que você não ter nenhum objetivo, porque se você não tem nenhum objetivo, o desejo ele tá sempre presente. Eu não sei se é Lacan que fala isso, mas é a psicanálise. O desejo ele tá sempre presente, só o que acontece é que o desejo muda. Faz muito sentido na medida em que quando a gente, por exemplo, eu quero comprar um relógio Casio, sei lá. Uma pessoa muito rica, ela não vai mais querer um Casio porque pra ela é fácil. Ela quer um Rolex. Tem sempre essa inacessibilidade que promove o desejo, né? E o desejo é permanente. Então, na minha opinião, é melhor você ter esses desejos, é saudável e é melhor do que não tê-los, possivelmente, mas encontrar o sentido fundamental da sua vida, como eu falei no outro vídeo, eu acho que é subjetivo, é mais importante do que do que a conquista desses pseudo-problemas que são relevantes e são importantes. Claro, também entendendo o que você de fato valoriza e não do tipo assim, você precisa ter um filho e uma família para ser feliz. Esse é o script tradicional, né? Casar. Tem pessoas que talvez isso não faça muito sentido, né? É muito um autoconhecimento, uma autoanálise. Aí eu me perguntei se será que para algumas pessoas o sentido está aí na viagem e na casa de praia? E aí meu amigo falou, cara, pelo que assim, me parece que algumas pessoas atrelam o sentido da vida ao desejo. E foi o conceito que eu usei aqui até para construir a minha. Eu nem me lembrei disso. É que ele me deu um conceito que me ajudou a pensar, de fato. E aí, de novo, eu falei da questão da subjetividade, do, do autoconhecimento. Acho que o questionamento é importante. Porque eu acho que a gente vive numa sociedade que dá alguns scripts sociais que eu acho que são muito bons. Porque se a pessoa não tem nada, é sempre melhor ter algum norte. Então, se a pessoa tá perdida, é melhor que ela, sei lá, queira fazer faculdade, casar e ter uma família. Mas isso também, eu também acredito que isso pode
e a questão da ilusão da felicidade, já ouvi relatos de pessoas falando que conquistaram tudo e não se viram satisfeitos, enfim. Beleza. Nesse vídeo aqui eu continuei a questão do sentido da vida. Trouxe o questionamento do meu amigo, a perspectiva do meu amigo, de que nós precisamos de um problema, e um problema seria aquilo que, se não é resolvido, piora, seria uma bola de neve. Eu falei que, na minha opinião, é melhor ter um problema do que não ter nada. Mas se você não tem um problema, é importante a busca desse sentido que eu chamei de fundamental. E aí, caso você consiga encontrar esse sentido, provavelmente a vida vai ser melhor do que da pessoa que está lidando com o problema. A gente falou sobre gratidão, sobre não ser qualquer coisa que te abala, igual o meu amigo falou, um enfrentamento do mundo, e aí a questão de valorizar pequenas coisas. E aí, de novo, entra a gratidão aqui. E aí, eu falei que eu li isso nesse livrinho. Aqui fala muito sobre saúde física, mental, muito o social, como o social seria importante. Sobre trabalho, eu não me lembro o que falou. Mas tem pessoas que encontram a felicidade no trabalho, né? E aí, por fim, eu trouxe a questão da ilusão da felicidade, que é aquele pseudo sentido, né? Do tipo, a gente às vezes viver a vida um pouco no automático e achar que a vida está em alguns objetivos externos a nós. E aí é meio clichê, mas é verdade, eu acho. Que a felicidade está dentro de você. Tipo, mas não é nesse sentido. Eu acho que é muito a sua postura de vida e nessa. Muita gente fala isso, né? Que a felicidade está no processo. E de fato, não vai ser você ir a Roma que vai te fazer uma pessoa feliz. Claro que você pode ser uma pessoa feliz que foi a Roma. E você vai ser feliz em Roma. Mas não é sobre Roma, né? Tipo, esse é todo o ponto. E aí esses pseudo-problemas seriam melhores do que nada, mas seria importante a gente encontrar esse sentido fundamental. Beleza? É isso, espero que tenham gostado. Valeu!